Março de 1797. Alpes austríacos. O ar é tão frio que queima os pulmões. O silêncio das montanhas é quebrado pelo som trovejante de cascos batendo contra a pedra e o gelo. Um esquadrão inteiro de cavalaria austríaca avança por uma passagem estreita, em direção a uma pequena ponte de pedra sobre o rio Isaac. Eles estão em fuga, desesperados, mas ainda são perigosos. São dezenas de homens armados com lanças e sabres. E no caminho deles, guardando a ponte, há apenas um homem. Ele não é um soldado comum. Ele é um gigante. Com mais de 1,85 m de altura, ele domina o cavalo que monta. Sua pele é escura como a noite que cai sobre o vale. Seu uniforme de general da Revolução Francesa está rasgado e sujo de pólvora. Ele vê o inimigo avançar. 20 homens, 30 homens. Qualquer oficial sensato teria recuado. Qualquer homem comum teria fugido para salvar a própria vida. Mas Thomas Alexandre Dumas não recua. Ele puxa seu sabre, ele trava o maxilar e ele espera. Quando o primeiro cavaleiro austríaco tenta cruzar a ponte, Dumas ataca. Não é uma esgrima elegante de salão. É uma demonstração de força bruta e fúria controlada. Relatos da época dizem que ele levantava homens inteiros de suas celas com uma mão e os arremessava no rio gelado abaixo. Ele lutava com a ferocidade de um leão encurralado. Ele bloqueou a ponte sozinho por minutos que pareceram horas. Ele aparava golpes de lança, cortava carne e osso e usava o corpo de seu próprio cavalo como barricada. Quando os reforços franceses finalmente chegaram, ofegantes e atrasados, eles encontraram uma cena que parecia saída da mitologia grega. O general Dumas estava lá, na entrada da ponte, cansado, sangrando, mas de pé. E aos seus pés, uma pilha de corpos e destroços inimigos. Os austríacos, aterrorizados por aquele demônio imortal que se recusava a morrer, fugiram. Foi nesse dia, observando a silhueta daquele gigante negro contra a neve branca manchada de sangue, que o inimigo lhe deu o nome que o seguiria pela eternidade. Eles o chamaram de o Diabo Negro. Napoleão Bonaparte, que na época era o comandante daquele teatro de operações, viu o relatório. Ele ficou impressionado, mas também incomodado. Ele chamou Dumas de o Horácio Cocles do Tirol, comparando-o ao lendário herói romano que defendeu uma ponte sozinho. Mas o elogio de Napoleão vinha com um gosto amargo, porque Napoleão sabia de algo que a história tentaria esquecer. Aquele homem, aquele gigante negro que inspirava tanto medo quanto adoração, era superior a ele em combate, em estatura e talvez em honra. Você provavelmente conhece as histórias de O Conde de Monte Cristo. Você conhece os Três Mosqueteiros, D'Artagnan, Athos, Porthos. Você vibrou com a vingança de Edmond Dantès. Mas o que você talvez não saiba é que essas não são apenas histórias de ficção. Elas são memórias. Elas foram escritas pelo filho de Thomas Alexandre Dumas, inspiradas na vida real e trágica de seu pai. O homem que foi o maior guerreiro de sua era. O homem que ascendeu da escravidão ao generalato. E o homem que foi sistematicamente destruído, apagado e traído pela inveja do imperador mais famoso do mundo. Esta é a história verdadeira por trás da lenda. Para entender como um homem negro se tornou general na Europa racista do século XVIII, precisamos voltar 35 anos antes daquela ponte nos Alpes. Precisamos ir para o outro lado do oceano, para o calor sufocante e brutal da ilha de Saint-Domingue, hoje conhecida como Haiti. Era 1762. Saint-Domingue não era um paraíso tropical. Era uma fábrica de dinheiro e sangue. Era a colônia mais rica do mundo, responsável por metade do açúcar e café consumidos na Europa. Mas essa riqueza era construída sobre a espinha dorsal quebrada de centenas de milhares de escravos africanos. A expectativa de vida de um escravo nas plantações de açúcar era de menos de 7 anos. O sistema era sádico, desenhado para moer gente até a morte e trazer novos navios da África. Nesse inferno verde vivia um homem peculiar, Alexandre-Antoine David de la Paliaterie. Ele era um marquês francês, um nobre de sangue azul, mas que estava falido e escondido na colônia fugindo de dívidas e escândalos na França.
Como muitos aristocratas decadentes, ele comprou um pedaço de terra e alguns seres humanos. Entre eles, uma mulher africana escravizada chamada Marie Cessette Dumas. Não sabemos muito sobre Marie Cessette. A história, escrita por homens brancos, raramente se importa em registrar a vida das mulheres escravizadas. Mas sabemos que ela era descrita como uma mulher de porte altivo e grande beleza. E sabemos que ela deu à luz ao filho do marquês, um menino chamado Thomas Alexandre. Pela lei francesa da época, o Código Negro, o filho de uma escrava nascia escravo, mesmo que o pai fosse nobre. Thomas nasceu propriedade do seu próprio pai. Ele cresceu correndo entre os canaviais, um menino mestiço em um mundo onde a cor da pele ditava se você era o dono do chicote ou as costas que recebiam o golpe. O pai, o marquês, tinha afeto pelo menino? Talvez. Ele o ensinou a ler, ensinou o básico da etiqueta, mas o afeto de um dono de escravos é sempre condicional. E a prova disso veio quando Thomas tinha 14 anos. Em 1776, o marquês recebeu a notícia de que precisava voltar para Paris para reclamar uma herança de família e recuperar seu castelo. Mas ele não tinha dinheiro para a passagem de navio. Então, ele tomou uma decisão de negócios. Ele vendeu seus filhos. Você ouviu direito. O pai vendeu Thomas Alexandre e seus irmãos como mercadoria para levantar dinheiro. Ele vendeu a própria carne e sangue. Mas havia uma cláusula de resgate. Ele vendeu o menino com a opção de comprá-lo de volta mais tarde se conseguisse a herança. Imagine a cabeça desse jovem de 14 anos. Ser vendido pelo próprio pai. Ser tratado como um relógio penhorado. Esse foi o primeiro trauma, a primeira cicatriz na alma que moldaria o guerreiro implacável que ele se tornaria. O marquês, o velho marquês, partiu, recuperou sua fortuna e, surpreendentemente, honrou o contrato. Ele mandou buscar Thomas, mas deixou os outros filhos e a mãe, Marie Cessette, para trás no Haiti. Marie morreria escrava. Thomas nunca mais veria sua mãe. Quando Thomas desembarcou na França, ele era uma anomalia. Um jovem negro, alto, forte, educado como um nobre, vivendo na mansão do pai. Paris, nos anos 1780, era o centro do mundo. Era uma cidade fervilhando com novas ideias, iluminismo e uma tensão pré-revolucionária. Thomas aproveitou a vida. Ele frequentava teatros, aprendia esgrima com os melhores mestres e se tornava uma figura conhecida na sociedade. As mulheres o adoravam. Os homens invejavam sua força física absurda. Dizem que ele conseguia se pendurar numa viga de estábulo com as mãos e levantar um cavalo entre as pernas apenas com a força das coxas. Mas a vida de conde não durou. O pai, o velho marquês, se casou novamente com uma mulher branca e parou de enviar dinheiro para Thomas. O conflito foi inevitável. Thomas, orgulhoso e sem um tostão, declarou que entraria para o exército. O velho marquês ficou furioso. Ele disse que o filho não iria arrastar seu nome nobre para a lama servindo como um soldado raso junto com a gentalha. Thomas olhou para o pai, o homem que o havia vendido anos antes, e tomou a decisão que definiria sua identidade. Ele disse que não usaria o nome do pai, ele usaria o nome da mãe. Ele se alistou no regimento de dragões da rainha sob o nome de Alexandre Dumas. Ali, naquele momento, o filho do nobre morreu e nasceu o soldado. Ele entrou como um simples soldado raso num exército onde os oficiais eram todos aristocratas. As chances de ascensão para um homem negro eram zero. Mas Thomas não sabia que a França estava prestes a explodir. A revolução estava chegando, e com ela o caos, que serve de escada para os audazes. 1789, o ano em que o mundo virou de cabeça para baixo. A Revolução Francesa explodiu em Paris como um barril de pólvora. As ruas foram tomadas por barricadas, o cheiro de fumaça e o som da guilhotina caindo, cortando as cabeças da velha aristocracia. Para a maioria dos nobres, aquele foi o fim do mundo. Mas para o soldado Thomas Alexandre Dumas, foi o início de tudo. O exército francês estava em colapso. Os oficiais, todos homens de sangue azul, fugiram do país ou foram presos. De repente, havia um vácuo de poder.
Pela primeira vez na história da Europa, não importava mais quem era o seu pai ou a cor da sua pele. Importava apenas se você sabia liderar homens para a morte e trazê-los de volta vivos. E Dumas sabia. O que aconteceu a seguir foi uma ascensão meteórica, algo nunca antes visto na história militar moderna. Em apenas 2 anos, o filho de uma escrava passou de cabo a general de divisão. Em qualquer outro tempo, isso seria impossível. Dumas se destacava não apenas pela força física, que já era lendária, mas por uma coragem que beirava a insanidade e um senso de justiça inabalável. Enquanto outros generais saqueavam as vilas conquistadas e enriqueciam, Dumas proibia seus homens de roubar os camponeses. Ele ficou conhecido como o Senhor Humanidade, um título raro em tempos de guerra total. Foi nessa época que ele recebeu o comando de uma unidade especial, a Legião dos Americanos, também conhecida como a Legião Negra. Era um regimento formado por homens livres de cor, mestiços e ex-escravos das colônias caribenhas. Imagine a cena. Um general negro comandando um exército de soldados negros no coração da Europa branca do século XVIII. Eles eram a elite, a cavalaria mais temida da República. E Dumas os liderava sempre na frente, com o sabre em punho, nunca da retaguarda. Mas o teste definitivo viria nas montanhas. Em 1794, Dumas foi enviado para os Alpes. A missão era suicida. Tomar o pequeno passo de São Bernardo, uma fortaleza natural de gelo e pedra, defendida pelo exército do Império Austríaco e do Reino da Sardenha. Os generais anteriores haviam falhado miseravelmente. O terreno era impossível. Canhões não podiam ser arrastados pela neve fofa. O frio congelava homens até a morte durante a noite. O inimigo estava entrincheirado no topo, protegido por penhascos verticais, crente de que ninguém seria louco o suficiente para atacar por ali. Eles não contavam com Dumas. Ele olhou para aqueles paredões de gelo e não viu uma barreira. Viu uma oportunidade. Ele treinou seus homens para se moverem como fantasmas na neve. Em uma manobra audaciosa, ele ordenou que seus soldados colocassem grampos de ferro nas botas. Eles não marcharam, eles escalaram. Na calada da noite, sobre um vento cortante, Dumas liderou seus homens subindo penhascos verticais, carregando mosquetes nas costas, unha por unha, pedra por pedra. Quando o sol nasceu, os austríacos olharam para baixo e não viram nada. Mas quando olharam para cima, o pesadelo estava lá. Dumas e seus homens estavam no topo, acima das defesas inimigas. O ataque foi fulminante. Dumas desceu sobre eles como uma avalanche. Ele capturou a posição, tomou os canhões inimigos e, num feito de força bruta, dizem que ele parou um contra-ataque segurando 2 soldados inimigos, um em cada mão, e os usando como escudos humanos enquanto avançava. A vitória nos Alpes não foi apenas uma conquista territorial. Foi a prova definitiva de que aquele homem era uma força da natureza. Ele havia conquistado o gelo, a rocha e o inimigo. Paris celebrava seu nome. Ele era o herói da República. Mas a fama é uma faca de 2 gumes. Enquanto Dumas brilhava nos picos gelados, em Paris, um jovem general corso, baixo, ambicioso e político, começava a traçar seus próprios planos. Napoleão Bonaparte estava observando, e ele não gostava de dividir os holofotes. Com os Alpes conquistados, a fama de Dumas tornou-se perigosa. Em Paris, Napoleão Bonaparte não via mais um aliado, mas um rival. Alguém alto demais, forte demais e principista demais. Para afastar esse rival e satisfazer sua própria ambição de conquistar o Oriente, Napoleão organizou a Campanha do Egito em 1798. Ele convocou Dumas para ser o comandante da cavalaria. Era uma honra, mas também uma armadilha.
Eles partiram com uma frota gigantesca, cruzando o Mediterrâneo para invadir a terra dos faraós. Assim que desembarcaram em Alexandria, o pesadelo começou. O exército francês não estava preparado para o deserto. Os soldados marchavam sob um sol impiedoso, vestindo uniformes de lã grossa feitos para o inverno europeu. A água acabou em dias. Homens começaram a cometer suicídio de tanto desespero e sede. E enquanto os soldados morriam na areia, Dumas viu Napoleão vivendo no luxo e ignorando o sofrimento da tropa. A tensão explodiu. Dumas, que sempre colocava seus homens em primeiro lugar, começou a criticar abertamente a liderança de Napoleão. Certa noite, em uma tenda, Dumas se reuniu com outros generais insatisfeitos, como Lannes e Murat. Dumas pegou uma fruta, apertou-a na mão até explodir e disse: "Pela glória da França, eu daria a volta ao mundo, mas se for apenas pelo capricho de um homem, eu paro aqui." Ele estava sugerindo que Napoleão não lutava pela República, mas por si mesmo. Napoleão soube da conversa. Ele nunca perdoaria o que chamou de sedição. A amizade, se é que existiu, acabou ali. Mas quando a batalha começou, Dumas esqueceu a política e voltou a ser o guerreiro. Na Batalha das Pirâmides, ele liderou a carga contra os mamelucos, a elite guerreira do Egito. Foi um massacre. Mas o momento mais icônico aconteceria no Cairo. Durante uma revolta violenta na cidade, Dumas entrou na grande mesquita de Al-Azhar a cavalo. Imagine a cena. O gigante negro, espada em punho, controlando um garanhão enfurecido no meio do lugar sagrado, dispersando os rebeldes apenas com sua presença aterrorizante. Os egípcios ficaram paralisados. Eles o chamaram de o Anjo da Morte. Napoleão ganhou o Egito, mas Dumas ganhou o respeito dos soldados. E isso era imperdoável. Napoleão decidiu que não precisava mais dele. Dumas, doente e farto da ambição cega do futuro imperador, pediu licença para voltar para a França. Napoleão concordou friamente, quase sorrindo. Ele sabia que o mar Mediterrâneo estava infestado de navios inimigos britânicos e napolitanos. Ele deixou Dumas partir em um navio velho e precário chamado a Bela Maltesa. Foi quase uma sentença de morte. E o que aconteceu a seguir transformaria o general-herói no prisioneiro mártir, dando origem à história mais famosa de vingança de todos os tempos. O navio de Dumas enfrentou uma tempestade terrível e começou a afundar. Eles foram forçados a aportar no reino de Nápoles, na Itália. Dumas achou que seria tratado como prisioneiro de guerra honrado. Ele estava errado. Ele estava prestes a entrar no inferno. Dumas foi capturado pelo reino de Nápoles, inimigos mortais da Revolução Francesa. Mas ele não foi tratado como um oficial de alta patente. Ele foi julgado em uma masmorra úmida e escura na fortaleza de Taranto. E aqui começa a verdadeira história do Conde de Monte Cristo. Dumas ficou preso por 2 anos. 2 anos de isolamento total. Sem julgamento, sem contato com a família, sem luz do sol. Os carcereiros tinham ordens específicas para quebrar o espírito daquele gigante. Eles misturavam arsênio e vidro moído em sua comida. O veneno agia lentamente. O homem que antes levantava cavalos com as pernas começou a definhar. Seu corpo atlético murchou. Ele ficou parcialmente surdo, quase cego de um olho, e sofreu paralisia parcial devido ao envenenamento por metais pesados. Ele sonhava com a vingança, com a volta para casa, exatamente como Edmond Dantes faria nas páginas dos livros décadas depois. Enquanto Dumas apodrecia na cela, na França, Napoleão tomava o poder absoluto e se coroava primeiro cônsulo. Quando Dumas finalmente foi libertado em 1801, ele era uma sombra do homem que foi. Ele voltou para a França mancando, doente e envelhecido precocemente. Ele esperava, pelo menos, receber o pagamento atrasado de seus anos de serviço e uma pensão digna. Mas ele encontrou uma França traída.
Napoleão Bonaparte havia cometido o ato final de vilania contra seu antigo rival. Em 1802, Napoleão assinou o decreto que restabelecia a escravidão nas colônias francesas. O progresso racial da Revolução foi desfeito com uma canetada. Dumas, o herói mulato, o general que humilhou os austríacos e conquistou o Egito, tornou-se uma inconveniência viva. Napoleão proibiu que ele chegasse perto de Paris, negou-lhe a pensão militar, negou-lhe as medalhas. O homem que salvou a República foi condenado à pobreza extrema. Ele se mudou para uma pequena casa no interior, em Villers-Cotterêts, vivendo da caridade de amigos e vendendo o pouco que restava. Thomas Alexandre Dumas morreu em 1806, aos 43 anos, vítima de um câncer no estômago, provavelmente causado pelos anos de envenenamento na prisão. Ele morreu segurando a mão de seu filho pequeno, um menino de apenas 4 anos de idade chamado Alexandre. A história poderia ter acabado ali. O nome Dumas poderia ter sido enterrado nas areias do tempo, exatamente como Napoleão queria. Mas o imperador cometeu um erro. Ele esqueceu o menino. Aquele menino cresceu ouvindo as histórias da mãe sobre o pai gigante, o general invencível, o homem que foi traído pelos poderosos. Aquele menino, Alexandre Dumas filho, não pegou em espadas. Ele pegou uma caneta. Ele canalizou a dor, a injustiça e a memória do pai para criar a literatura mais popular do século XIX. Quando você lê O Conde de Monte Cristo, você está lendo sobre o sofrimento do general Dumas na masmorra de Taranto. Quando você lê sobre a força e a honra de Porthos em Os Três Mosqueteiros, você está lendo sobre o general Dumas segurando a ponte nos Alpes. Napoleão tentou apagar Thomas Alexandre Dumas dos livros de história. Ele mandou destruir estátuas e queimar registros, mas a vingança veio de forma poética. Hoje, o império de Napoleão é pó e ruína, mas as histórias inspiradas por Dumas são imortais. Elas são lidas em todas as línguas, em todos os países. O filho garantiu que o pai vivesse para sempre. O general negro não venceu a última batalha com um sabre, mas com uma lenda, que nem o tempo, nem o imperador conseguiram destruir.